Vamos então hoje para nossos salmos. Hoje nós vamos estudar no Salmo 11, 12 e 13. Estamos aqui no livro de Salmos. E hoje nosso tema, todos nós precisamos de um refúgio seguro, Deus. E você tem seus refúgios, né? Todos nós temos um refúgio. Eu queria que você está aborrecido. Alguns, quando estão aborrecidos, procuram um amigo. Outros ficam calados, outros, quando estão com problemas, lutam, entram em ansiedade. Cada um reage de uma forma diante das dificuldades, né? E quando nós vemos aqui os salmos, são diversos os salmos que o salmista ele descreve as lutas, as dificuldades, e eles buscavam também refúgio em Deus. Então, não há um refúgio mais seguro quando a gente está triste, quando a gente está abatido, quando está desanimado, quando tem problemas e os problemas são maiores do que a gente para resolver. Nada como você buscar refúgio em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Então, é nele que nós temos o refúgio. O Salmo 11, um salmo de Davi, né? Esses primeiros salmos, em alguns livros, os salmos são divididos em alguns livros, e o número deles, acho que o primeiro, o segundo, tem muitos salmos de Davi, e esse daqui, mais um deles. O título dado pela Sociedade Bíblica é O Senhor é Forte Refúgio, e aqui o título no hebraico, escrito por Davi, ao mestre de canto, Salmo de Davi. E ele inicia esse salmo dizendo assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte. Pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então nós vemos aqui um salmo de Davi. Quando nós estudamos a vida de Davi, nós percebemos que fugir é uma tônica da sua vida, né? Durante muitos anos, no início do seu ministério, e algumas vezes durante mesmo o seu ministério, o seu reinado, Davi estava em fuga. Davi foi hábil nessas coisas, ele vivia essa realidade, no começo por conta de Saul. Depois, até que ele chegou ao governo, isso se levaram anos, possivelmente uns 10 anos, há cerca de 10 anos ele levou nessa luta, e depois, mesmo durante seu governo, algumas situações fez com que ele também precisasse fugir. E Davi, então, fugir era uma tônica na vida dele. E num contexto como esse de fugir, provavelmente muitos apareciam lhe indicando diversos lugares onde ele pudesse se esconder. Isso é muito comum, quando você está com um problema, alguém sempre indica algum refúgio para você. Alguém sempre tem um conselho para dar para você, como lidar com a sua dificuldade. Certamente Davi também tinha esses que diziam para ele, foge, vai para algum lugar. E aqui nesse salmo, Davi está questionando, né? Como dizeis, pois, a minha alma foge como um pássaro para o monte? Como vocês podem me dizer isso? Por que ele reage dessa forma? Porque ele era um homem que tinha sua confiança em Deus. E a gente vai ver o porquê que eles falavam isso. Esses que aconselhavam Davi, nesse sentido, foge para o monte como um pássaro, se esconde lá, fica longe, fica distante, porque para eles Davi não tinha saída.
Para eles, Davi não tinha esperança. Então, para eles, o que Davi tinha que fazer é some, some. E é isso que diziam para ele, some. Mas, para quem tinha esperança, esse conselho não era um conselho bom. Embora em constante fuga Davi esteve, Davi se escondeu, quando nós lemos os Salmos, os livros que tratam sobre a vida dele, ele viveu escondido em cavernas, em montanhas, se escondendo pelo deserto, se escondendo ora dentro da região de Israel, ora se escondia até entre os filisteus, entre os moabitas, ele fugiu e se escondeu muitas vezes. Davi tinha consciência que, a despeito do lugar onde ele estivesse escondido, ele tinha consciência do seguinte, que o seu refúgio de segurança, de fato, era o Senhor. Ele podia ir para qualquer lugar, não interessa, mas para ele, não era aquele lugar que ia ser o esconderijo dele, não era aquele ambiente que ia dar segurança para ele. Ele podia se esconder em algum lugar, mas ele sabia que a segurança para ele estava em Deus, não tinha como ser diferente, ele não pensava de outra forma. Diferentemente de Davi, vale a pena a gente avaliar que em toda circunstância ele mantinha os seus olhos em Deus, em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes nós, em meio às adversidades, em meio às lutas que enfrentamos, nós perdemos Deus de vista. Nós tentamos arrumar um refúgio, mas não consideramos Deus nessa hora. Procuramos refúgio em pessoas, procuramos refúgio em algum recurso que possa nos suprir, procuramos recurso em diversas coisas, mas por vezes nós perdemos de vista que a nossa segurança mesmo não está nesses recursos, mas está só em Deus. Só em Deus nós podemos descansar seguros, Quando procuramos outros elementos, nós acabamos por transferir a nossa confiança nesses elementos. Muitos buscam essa segurança em lugares, em pessoas, e passam por frustrações, porque não resolve, não trata o problema, não traz a verdadeira segurança. Muitos se sentem abandonados nas horas de luta, muitos se sentem abatidos, se sentem sós, talvez porque não buscaram em Deus o recurso como deveriam eles, de fato, buscar. Veja que na visão de Davi, aceitar esses conselhos de fuga, no espírito em que o aconselhavam, é como se ele fosse um desamparado de Deus. Para ele aceitar isso, era como romper a confiança que ele tinha em Deus. É como ele romper o fundamento da sua fé. Por isso que ele continua aqui, no verso 2, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. E aí ele coloca, ora, destruídos os fundamentos, ou seja, se eu perder de vista o Deus que eu creio, a fé que eu preciso sustentar, se eu perder isso de vista, o que eu vou poder fazer? Acabou a esperança. Se nós perdemos a esperança que a fé nos traz, que o fundamento da palavra que nos ensina nos traz, se nós deixarmos esses fundamentos de lado, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então ele mantinha a confiança dele em Deus. Deus era o refúgio. Por isso que ele iniciou o Salmo dizendo, no Senhor me refugio. É nele. A gente fala, não, você está num deserto. Posso estar num deserto, mas é o Senhor quem me guarda. Não, você está numa caverna. Posso estar dentro de uma caverna, mas é no Senhor que está a minha confiança. Essa era a realidade que Davi vivia, que ele cria, que para ele era verdade. A atitude de Davi, neste caso, está de acordo com o Salmo 121, que diz lá o salmista, levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De alguém? De uma autoridade? De alguma pessoa? De algum rei? Não, o meu socorro vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. E para Davi, isso era uma coisa certa. Fugir como esses que queriam que ele fugisse, como diz, some, porque você não tem mais saída, você não tem mais esperança. Esse tipo de conselho, para ele aceitar isso, era romper os fundamentos que ele cria, que ele confiava.
Às vezes, né, nas horas difíceis, nós buscamos socorro em pessoas, né, e perdemos de vista a Deus. Mas para Davi, uma atitude assim prefigurava uma quebra de confiança em Deus. Finalmente, a despeito do poder assustador ou ameaças do inimigo, né, Davi, aqui ele fala sobre a situação dele, né, de inimigos, de adversários. A despeito disso, Davi cria que com o Senhor é que estava o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele cria que a justiça que ele ia desfrutar ia vir do Senhor, que o Senhor em algum momento ia fazer com que a justiça prevalecesse, uma vez que ele se sentia aqui injustiçado. Nos versos 4 a 7, ele descreve essa segurança. Ele diz lá, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, ele está vendo todas as coisas. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama violência, a sua alma o abomina. O Senhor está vendo a minha vida, o Senhor está vendo nessa questão, quem é certo e quem é errado. E ele diz, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Então esse salmo, ele é um salmo para nos despertar a manter uma confiança absoluta em Deus. O tom que ele começa o salmo é um tom como um testemunho. É como ele dissesse, olha, eu não sei em quem você busca soluções. Eu não sei onde você busca segurança para você, mas no Senhor me refugio. É nele que está a minha confiança. E às vezes mesmo nós cristãos que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra, muitas vezes a nossa confiança é dividida. Nós confiamos em Deus, mas tem que ter os recursos. A gente é como se eu não posso abrir mão da minha outra saída, da minha outra rota de fuga. Não, Deus é a nossa rota. Ele é o refúgio seguro. Então, o salmista aqui, Davi, ele dá um exemplo, ele nos estimula a, juntamente com ele, ter o Senhor como o nosso refúgio. Vivemos num mundo difícil, problemas grandes e às vezes problemas pequenos, mas que incomodam, que tiram a nossa paz, problemas que nós precisamos exercitar a nossa fé. Quem que é o meu Deus? Meu Deus é aquele que cuida de mim, é Ele que trata da minha vida, é Ele que me julga. Se eu estiver errado, é a mim que Ele vai corrigir, mas se eu estiver certo, Ele vai tratar do outro. Se Ele não tratar, é com Ele. Esse é o descanso que nós como cristãos podemos ter, quando nós temos Deus como o nosso refúgio. O Salmo 12, ele vai também nessa tônica, né? O título da SBB, da Sociedade Bíblica, é Auxílio contra a Falsidade. O título lá no original, no hebraico, está lá, Ao Mestre de Canto, em tom de oitava, Salmo também de Davi. Ele inicia o Salmo assim, socorro, Senhor, pois já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre, pois por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Davi inicia esse salmo erguendo um clamor significativo. Socorro, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos.
desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi, como judeu, ele vivia numa nação religiosa. Todos em Israel, sem exceção, todos tinham conhecimento da palavra, tinham conhecimento de Deus, tinham conhecimento da história, dos livramentos, do poder de Deus. Eles conheciam a palavra, o Pentateuco, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo isso eles conheciam. Eles estudavam a Torá. Desde criança eles eram ensinados na palavra de Deus. Eles eram religiosos, eles tinham uma religião diferente de todos os povos em volta. E, a despeito disso, Davi se queixa da falta de piedade. Davi não está se queixando aqui da falta de religião, de religiosos, todos eram religiosos. Mas ele está dizendo aqui a falta de piedade. Já não há homens piedosos, pessoas que tenham temor de Deus. Isso é uma verdade que nós temos que observar na igreja. É interessante que uma das coisas que a Bíblia mais destaca é o temor de Deus. Pessoas que têm temor de Deus, a vida delas vai ser diferente. Elas serão pessoas que terão mais tendência, mais inclinação, mais facilidade para se arrepender, para reconhecer um erro, para mudar aquilo que está errado na vida delas, porque o temor de Deus move a isso. E o que Davi está queixando é que não havia homens piedosos, muito religioso, mas pouco as pessoas piedosas, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. O que ele está questionando é a falta de seriedade de pessoas que levassem a vida com Deus a sério. E por isso ele grita, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis da terra. Os efeitos desse quadro, quando a falta de temor, o temor está ausente, quando essa piedade não está presente, o que acontece? Acontece a falsidade e a opressão. Na vida de uma família, na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, onde não há temor de Deus, vai haver falsidade e vai haver opressão. Não vai haver amor, não vai haver compaixão, não vai haver misericórdia, não vai haver vida dedicada a Deus. Então, a gente vê aqui nos versículos 2 a 4 em diante, diz assim, os efeitos dessa situação, da falta de temor de Deus. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. E ele lança aqui uma imprecação, Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Então o espírito que prevalecia naquele contexto eram pessoas que achavam que elas eram independentes, mesmo numa sociedade que conhecia a Deus, conhecia a palavra, conhecia a história, a falta de Deus, a soberba estava presente. Ninguém é Senhor sobre nós, eu sou o dono da minha boca, eu falo o que quiser. Eu minto se eu quiser, e era isso que prevalecia nessa sociedade, a língua mentirosa, falsa, bajuladora, mas sem honestidade. Quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe que realmente existe, e inclusive vivemos situação em que muitos dizem ou se sentem como se não houvesse Deus. Vivemos numa sociedade assim. Essa realidade que Davi está vivendo, ele sente e clama e pede socorro por isso, é a sociedade que a gente está vivendo. E numa sociedade assim, é desafiador nós mantermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, se torna um desafio. Davi vivia uma realidade em que ele olhava ao redor dele, não quer dizer aqui que não havia homens piedosos, que não haviam os fiéis, não, mas ele está dizendo que o que está prevalecendo é a falta de Deus, é a falta de temor de Deus. Ele fala, já não desaparecem os fiéis da terra. Então, era muito pequeno o grupo confiável dentro do ambiente que ele estava vivendo.
Um grupo muito pequeno era realmente de seriedade, que havia vida com Deus, né? E num contexto assim, é muito difícil nós mantermos a nossa fé, a nossa confiança, né? É comum, às vezes, muitos cristãos que convivem em ambientes desse tipo, eles acabarem se desviando, eles acabarem se esfriando, eles acabarem sendo influenciados por esse tipo de ambiente, por essa falta de amor, por essa opressão, por essa falsidade. Ele começa a agir falsamente também, ele começa a agir como esse grupo age. Então é preciso ser muito firme, muito forte, né? Preciso muito, o nosso desafio é manter um constante, assim, o conhecimento, a perseverança, sustentar os fundamentos da nossa fé, como diz Davi lá no Salmo de número 11. Jó viveu um quadro muito difícil, um quadro extremamente de sofrimento, né, onde os amigos dele diziam que ele estava sofrendo porque ele cometeu alguma coisa, assim, objetivamente, ele fez alguma coisa errada para estar vivendo aquilo, e ele, naquele desespero todo, ele conseguiu sustentar aquilo que ele mais precisava, a sua fé, né? Lá no capítulo 19 e 25, nós estudamos Jó, né, alguns meses atrás, e ele diz lá no capítulo 25, eu sei que o meu Redentor vive, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, pode tudo estar difícil, posso estar num mundo difícil, posso estar cercado de ímpios, de pessoas que não têm temor de Deus, de pessoas que são falsas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então é um desafio cristão, no mundo que a gente vive, ele se manter íntegro, ele não permitir que a sua fé seja abalada, que os seus fundamentos de confiança permaneçam. A conclusão de Davi é que a presença dos perversos ocorre em todos os lugares onde os homens exaltam a maldade. É interessante que ele diz isso aqui, no verso de número 8 desse salmo, né? Ele encerra o salmo dizendo assim, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, muitos dos erros que acontecem é porque não são combatidos, repreendidos, pelo contrário, são exaltados. É como a gente, na educação de um filho, a gente exaltar a sagacidade dele, exaltar a esperteza dele, exaltar a molecagem dele. Isso vai se tornar grave. Pode se tornar grave. Por quê? Porque aquilo que deveria ser, olha, você não pode agir assim, alguém está exaltando. Às vezes em grupos de amigos na escola, em grupos de amigos na faculdade, ao invés de haver uma repreensão naquilo que não é correto, há uma exaltação. Olha, ele sim, esse sim. Então, isso promove o quê? A maldade. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, a maldade, essa astúcia perversa é exaltada. Ali os perversos se sentem amparados. Então, Davi vivia uma realidade dessa, mas a conclusão dele, né, isso não significa que os justos então estão completamente desamparados nesses lugares. Não. Davi sabia que mesmo nesse ambiente onde ele estava, cercado de falsidade, onde ele reconhece que já não há piedosos, onde os fiéis estão desaparecendo, mesmo nesse lugar, ele tem ciência de que o Senhor ainda ouvia a sua voz e que a sua voz contra os piedosos, e que o Senhor ia atender o clamor dele e proteger os justos. Ele confiava nisso. A gente às vezes olha para o mundo e a gente fala, isso não tem mais jeito. Realmente pode não ter mais jeito para os perversos, mas para nós, Deus cuida de nós, né? Diz aqui no verso 5 em diante, aqui 5 a 7, diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. O Senhor vai atender, e porei a salvo a quem por isso suspira.
Às vezes, muitos estão inseridos nesse ambiente, mas não estão preocupados, né? Às vezes, quando Ló foi tirado lá daquela cidade terrível de Sodoma, é interessante que ele chamou para sair com ele todos aqueles que eram os noivos, vamos dizer assim, das suas filhas, para que eles saíssem. Eles não quiseram sair. Eles não suspiravam para sair daquele ambiente ruim que eles viviam. A mulher de Ló também, aparentemente, sentia saudade, ou sentiu falta, ou sentiu tristeza daquilo que estava acontecendo com a cidade. Então, nós vemos que mesmo numa situação, às vezes, de impiedade, muitas vezes o cristão está ali e o cristão não suspira por, olha, isso aqui tem que acabar, isso aqui tem que parar. Então, há uma realidade dessa. Agora o Senhor diz o Senhor que ele ouve, né? Me levantarei agora, diz o Senhor, o verso 5, e porei a salvo a quem por isso suspira, a quem suspira por sair dessa situação. Diz aqui o verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata depurada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, ele compara a pureza da palavra como a prata que é purificada pelo fogo, que é tratada. No 7 ele diz assim, sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Ele sabia, nós podemos estar inseridos numa geração difícil, numa geração má, perversa, mas o Senhor sabe preservar os seus, como preservou Ló, como preservou Noé, e assim por diante. O Senhor preserva os seus, mesmo no ambiente hostil, quando esse que é os seus, né, suspira por conta dessa situação. Muito bem, o Salmo 13 continua ainda nessa entoada, né, essa mesma direção aí. A Sociedade Bíblica chama aqui oração de fé. Ao mestre de canto, diz lá o original, mestre de canto, Salmo de Davi. Esse salmo é conhecido como o Salmo do até quando, tá? E ele começa assim, ó. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo conhecido como Salmo até quando? Essa expressão ocorre 4 vezes no Salmo, né? Então ele começa lá no verso 1, 2, vem as 4 expressões. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então nós vamos ver esses 4 momentos, essas 4 frases, batendo assim na mesma tecla. E esse fato, isso daí denota o quê? Primeiro, uma insistência de Davi. Até quando? Né? Às vezes, nós vivemos situações difíceis, né? Clamamos a Deus e às vezes ficamos nessa mesma palavra. Até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar isso? Até quando essa situação vai permanecer? Até quando não terei um livramento? Até quando isso vai continuar? Então, nós temos os nossos também até quando aí, né? E o Salmo inicia com esse insistente clamor dele. Por 3 vezes ele insiste nesse tema, né? Até quando? Vou chamar primeiro os três momentos. Veja que nesse contexto ele se sente distante de Deus. Até quando esquecer-te-ás de mim? Ele se sente distante de Deus, né? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então ele se sente como Deus não está cuidando dele, Deus está distante dele, Deus não está atentando para ele. Esse é o primeiro momento desse até quando dele.
O quarto até quando, que se encontra aqui no final do verso 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, esse quarto aponta uma possível razão que o conduz a essa forte sensação de afastamento de Deus. A presença do inimigo, a presença da adversidade, né? Que no caso se levantam contra ele. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É curioso a gente atentar para um fato de que a simples presença das adversidades na vida da gente já dá essa sensação de que Deus não está presente. Porque nós temos uma coisa na nossa mente de pensar assim: se tudo está bem, Deus está comigo. Se as coisas estão difíceis, então Deus não está comigo. Então, naquele dia que tudo deu certo, o Senhor estava comigo. E naquele dia que tudo deu errado, nós não falamos, às vezes, o Senhor não estava comigo, mas a gente pensa, naquele dia a gente não fala, o Senhor estava comigo. Porque a gente só acha que o Senhor está com a gente quando acontece tudo de acordo com os conformes que nós temos, né? Então, essa presença das adversidades, das lutas, das dificuldades, já nos dá a sensação de que Deus não está conosco. Ainda que essa seja uma sensação falsa. Quando Jesus estava com os discípulos lá, se despedindo para subir aos céus, Mateus 28, 20, ele encerrou dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está com a gente, o Senhor está com a gente todos os dias. O dia que deu tudo certo, Ele estava lá. O dia que deu tudo errado na nossa cabeça, deu tudo errado, Ele também estava lá. O dia que as coisas não deram certo para mim, Deus estava comigo, como estava no dia que deu tudo certo. Não é essa distinção. No entanto, no coração da gente, parece que o nosso sensor da presença de Deus, parece que quando as coisas estão ruins, esse sensor parece que ele falha com a gente. E a gente fica com a impressão de que Deus não está conosco. Vejam que em outra ocasião, Davi mesmo escreveu o seguinte, lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Agora, quando ele escreveu isso, onde que Davi estava? Ele não estava no vale da sombra da morte. Ele escreve, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele enunciou essa palavra quando ele estava num outro contexto. E nisso nós percebemos a nossa realidade. Uma coisa é a minha confiança, a minha fé, a minha sustentação de fé, quando eu não estou dentro de um problema. Quando eu estou envolvido no problema, a situação é diferente. Nesse contexto, não sabemos que contexto que é, mas devia ser um contexto difícil que Davi estava vivendo, mas quando ele fala, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, é a pior situação que alguém pode estar. E ele diz lá, no enunciado dele, no Salmo 23, não temerei mal algum. Mas aqui nesse contexto, que não é um contexto do vale da sombra da morte, ele está sentindo como se o Senhor estivesse distante dele. E isso mostra a realidade, não de Davi somente, mas a nossa realidade. Quando nós estamos fora da situação, a nossa confiança é muito maior quando ela não está sendo provocada, desafiada. Mas quando a nossa confiança em Deus está sendo desafiada, esse é o momento de eu avaliar, de fato, a intensidade da minha confiança em Deus. E a gente pode se surpreender. Assim como Davi, certamente ele deve pensar depois, o Senhor está comigo em todo o tempo, né? Como ele se esqueceu de mim? Deus nunca se esquece. Ele também sabia disso. Como que ele podia pensar, até quando ocultarás de mim o rosto? Deus nunca se esconde de nós.
Nós é que nos afastamos dele, nós é que deixamos de procurá-lo, mas nesse momento difícil que Davi estava vivendo, a sensação dele era essa: até quando, Senhor? Então, isso chama a nossa atenção, para nós também avaliarmos a nossa própria realidade nos momentos difíceis, momentos em que tudo aquilo que a gente crê parece que entra em xeque, né? É interessante, a palavra que mais diz respeito à fé reformada, né, que é lembrado lá quando Lutero, ele traz lá a memória, né, lá, Romanos 1,8, que diz lá, né, mas o justo viverá pela fé, que é uma citação do profeta Abacuque. O justo, diz o texto, é aquele que vive pela fé, não é pelo que eu sinto. Eu posso sentir muitas coisas, mas eu tenho que viver por aquilo que eu creio. É por isso, Jó expressou esse tipo de fé naquele momento em que era um momento desesperador para ele. Perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha, perdeu toda a dignidade, toda a honra, o contexto social que ele vivia, perdeu completamente a sua saúde, estava ali no estado deplorável, mas ele dizia ainda: eu sei que o meu Redentor vive. Essa fé que o justo tem que ter, essa fé pela qual a gente tem que viver, independente da circunstância que eu estou passando. Davi era um ser humano como a gente, e aqui a gente vê nesse salmo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas em outros momentos ele diz que Deus jamais esquece, mas era o momento que ele estava vivendo. E o cântico do salmo reflete o quê? A emoção, aquilo que ele estava sentindo. É isso que ele põe no cântico, é isso que ele põe no salmo, e é um salmo com o qual a gente se identifica, porque é assim que a gente também se sente quando as coisas estão difíceis para nós, quando a gente vive clamando por alguma situação que nos assalta, e a gente fica: Senhor, até quando? Mas, e aí a gente também perde de vista, né? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está se escondendo de mim, não ouve a minha voz, não ouve o meu clamor? De modo nenhum, Deus sempre nos ouve. Finalmente, o que nos anima é que ao final o cuidado de Deus haverá de se manifestar. E é isso que a gente vê em todos os salmos de Davi, mesmo quando ele clama, ele chora, ele lamenta os adversários, os inimigos, volta e meia ele está envolvido nisso, mas sempre ao encerrar o salmo, ele tem uma palavra de ânimo, de alento, né? E é isso que ele coloca aqui também a partir do versículo 5, né? Ele diz aqui no verso 3, ele continua: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, né? Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga o inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Era um quadro de fragilidade que ele vivia. Mas no verso 5 parece que ele se levanta, é como se nesse contexto de tristeza, ele tem ali um alento: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Então, nem sempre Deus nos atende com o livramento que nós planejamos, né? Esse até quando lá, que ele inicia o salmo clamando, talvez esse até quando não tinha ainda resolvido quando ele escreve o final do salmo. Mas independente da solução, nesse fôlego que ele toma, ele consegue ainda dizer: no tocante a mim, eu confio no quê? Na tua graça. Confiar na graça de Deus não é eu confio que as coisas vão sair como eu quero.
Muitas vezes nós somos estimulados, muitos grupos estimulam isso. Não, Deus vai resolver. Nem sempre Deus vai resolver. No entanto, eu tenho o que de Deus? A graça. Isso nos aponta lá para aquele texto de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo ali incomodado com a presença ali de um sofrimento, de um espinho na carne, e ele busca a Deus, ele clama a Deus, quem sabe ele também nas orações dele, ele ali não cita, mas quem sabe dizendo, Senhor, até quando esse espinho na carne vai ficar em cima de mim? Vai ficar me maltratando, me judiando? E a resposta de Deus, nós lembramos bem, né? Deus falou, a minha graça te basta. Então, às vezes, o que a gente tem é a graça. Então, independente do até quando de Davi se resolver, independente disso, ele toma um fôlego, parece que ele reflete, ele pensa melhor, né? Às vezes a gente está assim, a gente está desesperado com um problema, não resolve, começa a pensar tanta coisa, mas de repente vem um alento, a gente fala, mas Deus vai me ajudar nisso, Deus vai me dar força para suportar isso, para superar isso. E é isso que Davi, em meio a tudo isso, ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, regozijes meu coração no teu livramento, não, na tua salvação. Às vezes, quando a gente está com um problema, até eu mencionei isso um dia desses, né? A gente está com grandes dificuldades, você está em sofrimento, está sofrendo na vida, está difícil, lembra que você é salvo, lembra isso. Existe alguma condição melhor para eu me sentir aliviado, ou mais vivo, ou mais forte do que eu saber, olha, estou salvo. Como diz Jó, está tudo difícil, mas eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. É um problema muito grande, mas eu sei que a minha salvação está em Deus. E é isso que Davi diz aqui. No tocante a mim, eu confio no quê? Que o Senhor vai me resolver o que eu quero? Não, confio na tua graça. Regozije-se meu coração no quê? Na solução? Não, na tua salvação. É nisso que meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Fim de papo. É isso. Então, Davi nos ensina, através da sua fraqueza, através do alento que ele toma, mesmo em meio à fraqueza, servindo para a gente também de ânimo, porque as coisas nas quais ele buscava e encontrava razão para se fortalecer, são as mesmas coisas que nós temos disponíveis. O mesmo Deus a quem ele recorria, é o Deus a quem nós recorremos. A mesma graça de Deus que ele fala, eu confio na tua graça, é a graça que nós também confiamos. A mesma alegria de salvação que ele podia ter, nós também podemos ter, e ainda com mais entendimento do que Davi, porque ele confiava no Messias que ainda iria vir, mas nós já confiamos no Messias que já veio, que já morreu, que já está vivo, já ressuscitou, como nós celebramos nesse domingo passado. Essa é a nossa alegria, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós temos em Davi um exemplo da fraqueza, de como a gente reage às vezes nessa hora, mas também mesmo em meio às fraquezas e lutas, Davi nos dá exemplo também de tomar alento e dizer, não, mas eu confio, Senhor, é na tua graça, é no Senhor que o meu coração, na tua salvação que o meu coração se regozija. É isso. Então que a gente possa aprender com Davi na sua luta, e sempre trazendo à nossa mente, né, esses 3 salmos apontam para isso, que todos nós precisamos de um refúgio seguro. Deus é esse refúgio que nós mais precisamos, em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Que Deus nos ajude. Amém?